Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir aqui com o nosso estudo de criminologia, hoje com um tópico muito interessante dentro das perspectivas que são as perspectivas sociológicas da criminologia. Vamos estudar a denominada teoria da anomia. Quando se fala em anomia, temos que entender o significado exato desta palavra, a e nomos, anomia, ausência de norma. Por isso mesmo eu coloquei esta fotografia de início, esse slide de início, trazendo uma referência do cinema àquele filme Uma Noite de Crime, em que não se tem norma ou não se tem lei, não se estabelecem regras durante um determinado período. Um filme interessante, vale aqui assistir para quem tiver curiosidade. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, a teoria da anomia. No campo sociológico, ela é estabelecida, ela é proposta por Émile Durkheim. Émile Durkheim, um dos nossos mais importantes sociólogos. Émile Durkheim escreveu obras como As Regras do Método Sociológico, mas também fez um estudo importantíssimo sobre o suicídio enquanto fato social. Importante dizer aqui que Durkheim, preocupado com os fatos sociais, também se debruçou sobre o crime, buscou compreender o fenômeno do crime e a sua inserção social. Ele vai romper, podemos dizer assim, com aquele pensamento desenvolvido por Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Rafael Garofalo na estruturação da escola antropológica ou da antropologia criminal, da escola positiva. Durkheim não via o crime enquanto algo patológico, que era a proposição central de Cesare Lombroso. Durkheim via o crime enquanto um componente da sociedade, um fato natural, um elemento social natural. Um componente, portanto, como eu coloco aqui, tento ilustrar, uma peça de uma máquina. Entendendo a sociedade como sendo uma máquina, o crime seria um de seus aspectos funcionais. Isso pode parecer estranho quando somos acostumados a entender o crime enquanto algo negativo, enquanto algo ruim, enquanto algo efetivamente patológico, como naquela proposição da escola positiva. Mas quando nos aprofundamos na proposta de uma teoria da anomia, Durkheim vai dizer basicamente que, e aqui podemos entender a partir do seguinte exemplo, veja, o que se quer proibir em uma determinada sociedade? Fatos que acontecem, né? Proíbe-se o ato de matar alguém porque, infelizmente, algumas pessoas se direcionam a outras ceifando a vida. O fato de você regulamentar, propor na lei, não é um impeditivo para que aquele fato ocorra, mas é uma tentativa de evitação, é uma busca por se evitar a realização efetiva daquele fato. Mas a partir do momento que eu insiro aquilo na norma, é porque eu sei que dentro daquela minha sociedade, este fato não é absolutamente incomum. Estabeleço as regulamentações necessárias, inclusive aquelas causas que excluem a ilicitude, como a legítima defesa. Quando eu proponho o discurso normatizador, portanto, quando eu defino a norma, já há aqui, melhor dizendo, uma hipótese de reconhecimento daquele fato social como algo que efetivamente acontece. Não há como se pensar em uma sociedade que não tenha crime. E para o Émile Durkheim, o fato criminoso ele estaria ligado com a ideia de anomia. Como eu falei para vocês, há e nomos, ausência de norma. Isto num sentido de representatividade daquele sujeito que age por aquela norma que é a norma proposta. Se eu me sinto representado, acolhido, se aquela norma faz sentido para mim, a tendência é que eu a siga. Quando ela se perde em sentido, quando eu tenho um senso de impunidade, quando eu não compreendo aquela norma aplicável a mim, a tendência é que eu não a cumpra. Veja, aqui a pontuação acaba sendo importante. Por quê? Porque neste cenário de algo natural, o crime pode ter uma conotação negativa, enquanto algo ruim para aquela dada sociedade, mas o crime pode ser visto numa dada sociedade, num dado momento histórico, como algo positivo. Vamos tentar entender isso um pouco melhor a partir da proposição do Émile Durkheim e a partir da teoria da anomia? Vamos lá. Veja, enquanto construção e estabelecimento valorativo, a norma
ela vai buscar definir padrões que são padrões de comportamento. Aqueles padrões que são padrões virtuosos, eles têm a tendência de ser recompensados, inclusive no campo moral. Aqueles padrões que são padrões considerados desviantes, eles terão uma série de consequências negativas, sejam consequências negativas no campo moral, mas também consequências negativas que podem se estabelecer a partir de um processo de criminalização. Há uma dualidade valorativa, portanto, que se estabelece entre o que é bom, como eu coloco aqui na imagem a figura do herói, e aquilo que é negativo, né? Que seria o padrão do vilão colocado aqui na imagem. Veja, ao se estabelecer essa dualidade, eu acabo compreendendo que algo é virtuoso porque eu tenho a sua contrapartida. Então, definir aquilo que é negativo, estabelecer o discurso normatizador, faz com que eu compreenda os valores de uma dada sociedade. E quando há uma representação positiva de grande parte daquela sociedade, de reconhecimento da qualidade daquela norma, há uma sensação ou uma situação específica de norma reconhecida. Quando essa norma não ganha o seu espaço de reconhecimento, eu posso chegar a estágios que são estágios de anomia. Aqui, veja, se de um lado, como eu falei para vocês, essencialmente, nós temos aquela percepção de que o crime é algo negativo, tem todos os aspectos, né, enraizados nele de ser algo ruim, pode ser que o crime seja visto também como algo positivo, a partir de um elemento transformador. Vamos pensar aqui na seguinte hipótese, que em uma dada sociedade eu tenha normas estabelecidas, tal qual aquelas na fase da denominada vingança penal. Lembram-se do estudo de vingança penal? Elemento, objeto do direito penal, em que essa vingança, em determinado momento histórico, era aquela vingança pública realizada por estados absolutistas em prol de uma proteção do soberano. O soberano cria as suas normas e as impõe à sociedade. Define, inclusive, os crimes que são os crimes de lesa majestade. Estabelece regras para que ele não seja atingido e pune de forma cruel, por meio dos suplícios e da morte, aqueles que contrariam a sua vontade e, em total desproporção, numa desproporcionalidade, portanto, atingem aqueles que contrariam o pensamento dominante, a vontade que seria a vontade dominante do poder absoluto. Ora, é evidente que aquele que é atingido por essa norma de uma forma desigual, ele se sente num processo anômico, não se sente representado, não se sente incluído por aquela norma e tende à reação. Esta reação, àquele tempo, de acordo com aquelas normas, é uma reação tida, no dado momento histórico, como uma reação criminosa. Aqui eu coloco o exemplo de Sócrates, né? Sendo envenenado por cicuta em sua condenação à morte por corromper a juventude com os seus pensamentos, visto, portanto, como desviante dentro de um processo histórico, mas com pensamentos que depois vão guiar toda a produção e a compreensão filosófica ocidental. Poderíamos pensar aqui no Cristo crucificado, tratado como se criminoso fosse, e cujo pensamento vai, então, mobilizar praticamente toda a construção da religiosidade ocidental que segue. Poderíamos pegar Joana d'Arc, Galileu Galilei, Tiradentes, e entender que estas pessoas foram, num determinado momento histórico, consideradas criminosas, mas reagiram àquelas imposições normativas para buscar uma modificação. Então, o crime, num determinado momento, pode surgir como um elemento de transformação, como resposta a uma anomia, não individual, mas uma anomia coletiva de uma grande maioria que não se vê representada pelas normas que são as normas vigentes. Outro exemplo aqui, o famoso Robin Hood, aqui em desenho animado, né? Em que você acaba sendo atingido pelas normas e ela não te dá nada de positivo, e você reage buscando transformar um dado estado, buscando transformar uma dada sociedade.
Este é o conceito de anomia que torna o crime, ora, como algo potencialmente negativo, daquele que busca romper com normas que são aceitáveis por todos, mas também que pode trazer o crime, o ato de desvio, considerado por uma dada norma, como algo positivo, como um mecanismo de transformação daquela dada sociedade. Veja, eu coloco aqui um comparativo, depois a título de sugestão, né, referente àquela série, que é a série em que se estudam o serial killer, né, em que você vai analisar a perfilação do serial killer e tudo mais, e um diálogo que depois, por curiosidade, vocês podem pegar e fazer a leitura aqui, né, são os agentes do FBI, que fazem uma perfilação e seguem aquela percepção, que é uma percepção positiva da criminologia, e num dado momento histórico, o Holden, que é o agente, ele começa a conversar com a Deb, e ela é estudiosa, assim, estudante da sociologia, estudante do desvio, vai propor, né, uma confrontação entre aquilo que fala o positivismo, aquilo que traz o positivismo numa tentativa de perfilação de criminosos, e aquilo que vai dizer o Émile Durkheim a respeito do desvio, né, e da normatização do desvio, da criação do discurso que é o discurso normatizador. Tá? Ponto importante aqui, pessoal, concluindo antes de passar para o Robert Merton, né, que vai então buscar dar uma aplicação em continuidade para entender comportamentos em sociedade, pegando a teoria da anomia, podemos dizer, finalizando sobre o Émile Durkheim, que o crime pode sim ser, portanto, um elemento que é um elemento transformador da sociedade. Não se quer estabelecer com isso que há uma positividade sempre constatada? Evidentemente que não, né? O descumprimento da norma por si compõe a estrutura de desvio, mas simplesmente uma possibilidade, ok? O pensamento de Robert King Merton, ele vai também aplicar a anomia, buscando compreender a realidade social na qual estava inserido. E o Merton, para vocês entenderem, ele tem uma proposta teórica que diz basicamente o seguinte: todos nós, em uma dada sociedade, uma dada comunidade, nós temos fins que são fins culturais a serem atingidos, né? A sua centralização de hipóteses está muito ligada àquele modelo conhecido como o modelo do American Way of Life nos Estados Unidos da América, né? Aquele padrão de vida norte-americano, um padrão de vida de consumo que por vezes gera um quadro abissal de desigualdade, é evidente, mas um parâmetro cultural estabelecido, que é onde o Merton vai desenvolver o seu estudo. Mas basicamente a gente pode transpô-lo para outros grupos sociais e dizer o seguinte: em cada grupo social no qual o indivíduo se insere, enquanto um elemento dessa sociedade, este indivíduo acaba tendo a imposição de certos padrões, de certos fins culturais, e ele busca atingi-los. Pensemos aqui nos nossos fins culturais, o que cada um quer, quais são as vontades, aquilo que os nossos pais nos ensinam, nossos professores nos guiam. Nós queremos ter sucesso na vida, ganhar no esporte, receber bons salários, passar num concurso público, ser um bom advogado. Existem objetivos que são objetivos de um conteúdo cultural. Muitos vão querer, portanto, atingir esses fins que são fins culturais. Mais consumo, mais sucesso, mais poder, certo? E a partir desses parâmetros que são parâmetros de fins culturais, alguns padrões de comportamento acabam se desenvolvendo. Por quê? Porque para atingir fins culturais, eu posso buscar realizar comportamentos que são comportamentos conforme. Veja, para atingir fins, via de regra, eu devo buscar meios, não é isso? E aí eu preciso de meios que estão em conformidade, mas que podem não estar. E aí surgem os 5 padrões de comportamento do Robert Merton,
a partir dos quais seria possível compreender o comportamento tido em sociedade como virtuoso e o comportamento tido como desviante. E a anomia se encaixa aqui porque, por vezes, eu vou aceitar aqueles fins culturais como meus e as normas que predefinem esses fins culturais, e por vezes eu vou rejeitá-los porque não me representam. Veja como ele traz então a percepção de anomia para a predefinição desses padrões de comportamento. E a forma como eu me guio diante de um contexto de definição da conformidade ou de não querer realizar meios que sejam meios legítimos, meios institucionais, a minha interação entre fins e meios podem me levar a um comportamento virtuoso e a um comportamento desviante. O primeiro desses parâmetros comportamentais é, portanto, a conformidade. Nesse está tudo ok, né? Neste, o indivíduo tem para si, como a família tradicional norte-americana, representada aqui na imagem, representada no quadro, o sujeito tem para si que os objetivos estabelecidos, os fins culturais estão corretos e busca atingi-los por meios que são meios institucionais. Ele trabalha, ele busca ali angariar outros bens, trabalha de sol a sol, ao final de semana descansa, se relaciona com a família, ele segue aquele padrão daquela sociedade na qual ele está inserido. Este comportamento, via de regra, portanto, seria um comportamento conforme. Um outro padrão de comportamento que também não é desviante, não se trata de um comportamento desviante, é daquele que é o ritualista. Então, portanto, teríamos aqui o ritualismo. E no que consiste o ritualismo? O ritualismo consiste naquele padrão em que você segue os meios institucionais, os meios legítimos. Eu trabalho porque é bom, porque o trabalho dignifica o ser humano, porque isto é algo positivo a fazer, porque eu quero contribuir para uma dada sociedade. Mas o que você quer atingir enquanto pessoa? Não me preocupo se vou ter dinheiro, se vou ter férias, se vou ter carro, nada. Mas aprendi que devo dignificar aquilo que eu faço. Este é o ritualista. Ele não se preocupa tanto com o que ele vai atingir, com os fins que são aqueles fins propostos como bons, como positivos em sociedade, mas ele se comporta de acordo com os meios estabelecidos. Terceiro parâmetro comportamental, em alguns grupos, em algumas sociedades, tido como potencialmente desviante, em outras não, né? Se a gente for pensar no delito, né, ou no crime, historicamente assim considerado em algumas comunidades, alguns grupos sociais, como o crime de vadiagem, entraria aqui o retraimento. O que é o retraimento? É quando eu não considero relevante aqueles fins culturais. Eu não me importo com esses fins culturais. Eu não quero segui-los e, portanto, eu não utilizarei qualquer meio para buscar atingi-los. Eu me retraio dentro da proposição da sociedade. Há um contexto anômico aqui. Aqueles fins não me representam. Eu peguei aqui como exemplo aquele filme Na Natureza Selvagem, um filme triste, né? Em que o sujeito deixa tudo, deixa família, deixa a namorada, deixa o curso que ele acabara de concluir e vai para o meio de uma floresta buscar ter ou experimentar, ter a experiência de uma vida natural. Ele nega aqueles que são fins então vigentes e busca outros padrões que são padrões distintos, busca outras experiências. São espécies aqui de retraimento, o ato daquele que não quer nada com os fins culturais, não se preocupa em realização dos meios institucionais, ok? Aqui há a possibilidade, em tese, de encontrarmos um comportamento desviante. Inovação. Na inovação, você tem um primeiro, aqui por isso os irmãos metralha, para ilustrar, mas você tem uma primeira possibilidade, vamos dizer assim, de um comportamento desviante. Por quê? Porque você quer para si aqueles fins culturais, você quer atingi-los, mas você quer uma facilidade maior, você não quer seguir os padrões culturais, né? Você não quer seguir os meios institucionais legítimos e você, portanto, inova. E dentro dessa inovação você pode ter o roubo, você pode ter a corrupção, você quer dinheiro, você quer atingi-lo
não pelo trabalho, não pela dedicação, mas por outros caminhos. Você inova nos meios, buscando atingir os mesmos fins, mas por formas comportamentais que seriam formas comportamentais inovadoras. Aqui o comportamento desviante, ele acaba se inserindo. E também, num último padrão comportamental, que é a rebelião. Ficou abaixo aqui do vídeo, mas rebelião. Peguei aquele filme Clube da Luta, quem não assistiu, vale a pena assistir, né? O sujeito que não concorda com aqueles fins culturais, questiona, diz que são errados. Nesse filme aqui, estrelado pelo Brad Pitt, pelo Edward Norton, né? O Clube da Luta, ele questiona de forma muito forte, de uma forma muito firme, aqueles padrões que são os padrões de uma sociedade de consumo, os fins culturais estabelecidos, e busca criar mecanismos de uma alternatividade, mas de uma alternatividade violenta, de uma finalidade agressiva. Ele elege outros fins e busca atingi-los de uma maneira a colocar em xeque a sociedade como um todo, né? A se voltar contra aquela estrutura social. E teríamos aqui, portanto, a rebelião, né? Pegaram os padrões comportamentais, nós vamos ter a conformidade, né? Nós vamos ter a rebelião, aqui indo de trás para frente, nós vamos ter o retraimento, nós vamos ter a inovação e nós vamos ter o ritualismo. Dentro destes padrões, a possibilidade de um comportamento conforme de um comportamento desviante. Tá vendo? O que os autores constroem aqui? A ideia de que a maneira como eu me sinto incluído dentro de uma sociedade, pelas normas desta sociedade, pelo discurso normatizador, pelos parâmetros culturais, inclusive, dessa sociedade, vão pautar o meu comportamento. Um comportamento de aceitação daquelas normas ou de rebeldia contra aquelas normas, de caminho alternativo. Por isso a anomia vige como importante para essa forma de pensar, ok? Pensamento de Emile Durkheim, Robert Merton, Teoria da Anomia. Começamos aqui a compreender algumas percepções sociológicas sobre a criminologia. Muitas outras virão. Falaremos aqui da Escola de Chicago, importante, de destaque. Falaremos também sobre, além da Escola de Chicago, a teoria da associação diferencial de Edwin Sutherland, muito importante no campo sociológico. E, evidentemente, que trabalharemos também com as criminologias que são as criminologias críticas. Tá bom, pessoal? Já passou aqui do meu tempo previsto. Encerro essa aula. Agradeço a todos que estão assistindo.